Acontece hoje à tarde o ciclo de debates e palestras políticas educacionais e o ensino de ciências e biologia. O evento será realizado pelo Grupo de Pesquisa de Políticas Educacionais de Mato Grosso do Instituto de Biociências da UFMT. Vai abordar como tema principal o modo de produção da vida material. Tem como público-alvo a comunidade acadêmica, professores de educação básica e demais interessados. E é para falar mais sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a coordenadora do Grupo de Pesquisa de Políticas Educacionais e também organizadora do evento, a professora doutora Renata Cabreira. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia a todos os telespectadores. Inicialmente, explicar o que é vida material. Então, é um assunto que pode levar a entender que a gente tem uma outra vida que não a material, né? O nosso grupo é um grupo de pesquisa de políticas educacionais que tem como fundo teórico o materialismo histórico, né? Então, para discutir as políticas educacionais, a gente percebeu ao longo do tempo que a gente vem trabalhando com políticas educacionais e o ensino de biologia na UFMT, que faltava uma fundamentação teórica a respeito de alguns conceitos do marxismo. Então, a gente começa esse ciclo de debates, que é um conjunto de palestras que vai até o mês de setembro. É um projeto de extensão da universidade, né, que o grupo de pesquisa, então, se propõe a discutir, não só com a comunidade acadêmica, mas com demais professores da rede, pessoas que estejam interessadas no assunto, né, para discutir as políticas que afetam o nosso dia a dia, o ensino de ciências. Porque a vida material é a forma, então, da forma como a sociedade se organizou ao longo da sua história. E aí o professor Máximo vai trazer um pouco dessa retrospectiva de como é que a sociedade organizou a forma de produzir a sua existência. Então, a produção da vida material é nesse sentido, de como é que os seres humanos, ao longo da sua história, se organizaram para produzir a sua existência. Aí a gente vai desde a comunidade tribal, a gente passa pelo escravismo, pelo feudalismo, até a gente chegar no modo de produção da sociedade capitalista que a gente tem hoje e que acaba interferindo na forma como a gente faz política. E como que a gente faz um diálogo entre Karl Marx, um pensador do século XIX, com esse Brasil, esse mundo do século XXI? Essa é uma discussão bastante interessante, porque a gente saiu do marxismo ortodoxo, né, o que é a luta de classes hoje numa sociedade do século XXI, quem é a classe trabalhadora, quem é o proletário, né, a gente tem uma relação nesse mundo globalizado que põe esses desafios para a gente. A gente utiliza autores, por exemplo, como Antônio Gramsci, que é um autor do século XX, que traz toda não é uma releitura do marxismo, mas ele traz todo o aporte dessa sociedade do século XX e que nos dá um aporte para entender a sociedade hoje. Eu sempre digo para os meus alunos, a gente não fica com bandeira citando Marx a todo tempo, mas Marx, um pensador do século XIX, ele é plenamente atual hoje, quando você vê a distribuição de renda nessa sociedade, né? Quando você vê os interesses que são postos. Então, para mim, a luta de classes, ela está aí. Explicando melhor isso aí, quer dizer, a pessoa pode até ideologicamente não concordar com os pensamentos de Karl Marx, mas ele é referência metodológica para a gente entender o mundo que a gente vive. Com certeza. E um dos fundamentos que ele dá, o materialismo histórico, dá para o nosso grupo de pesquisa, é de entender que os fenômenos, eles são síntese de múltiplas determinações. Então, eu não posso olhar para uma política educacional, para uma escola e olhar só para a escola. Eu tenho que olhar para a escola, tenho que olhar para o aluno, para a comunidade, para o professor, para o governo, como é que o governo envolve esse professor no desenvolvimento dessas políticas. Então, Karl Marx nos dá os aportes nesse sentido. E esse assunto, esse debate que vocês vão realizar hoje à tarde também é interessante, porque nós vivemos num momento aí, num contexto em que se cobra muito das escolas que elas não tenham ideologia. Como que é isso? Quer dizer, vocês trazerem essa discussão nesse momento em que a escola é questionada, é colocada na parede, dizendo que não pode ter uma ideologia, que tem que ter um ensino tecnicista voltado para o mercado de trabalho. É lamentável quando a gente vê, né, proposições como esse projeto de lei da escola sem partido, né, e que você, de certa maneira, está querendo
moldar o que se discute na escola, né? Eu, como professora de biologia, fico preocupada lendo esse projeto e discutindo com os meus alunos. A gente ficou preocupada no seguinte: você não pode, se for aprovado, e não vai ser, eu acredito no bom senso dos nossos representantes, se aprovado, a gente não pode discutir questões que afetam a crença da família. Aí eu te pergunto, eu trabalho com ciência, né? Eu discuto conhecimento científico. O conhecimento científico diz que a origem da vida partiu, né? Tem um processo de seleção natural, vou discutir o darwinismo. Se você acredita no criacionismo, é um direito que você tem. Mas eu, como professora que trabalho com conhecimento científico, tenho que discutir o darwinismo. Então, esse projeto nos faz ficar meio receosa, porque de repente eu não vou mais poder discutir o darwinismo. Porque eu vou afetar a crença de determinada família. Então, a gente vê com muita preocupação, né? É um retrocesso, mas estamos confiantes que isso não vai ser aprovado. Quem pode participar hoje desse debate na UFMT? Em que local vai acontecer? O evento vai acontecer lá nas dependências da universidade, no Instituto de Ciências da Saúde, Ciência Coletiva, né? No auditório Vangil, a partir das 14 horas. É o auditório que fica em frente do Teatro Universitário, o prédio que fica em frente do Teatro Universitário. Estão convidados toda a comunidade acadêmica, professores da rede e demais pessoas que se interessem pela temática, que queiram discutir. Este é o primeiro encontro, a gente vai ter uma série de outras e a gente convida todos para participar. Acesso gratuito. Acesso gratuito. Não há necessidade de inscrição, a gente quis deixar mais acessível possível. Tem certificação, as pessoas têm me ligado bastante para perguntar se tem certificação. A certificação sairá por palestra e para comprovar que você esteve lá, você vai assinar uma lista de presença que será passada. Muito obrigado, bom evento e até a próxima obrigada. entrevista. Até mais.